Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a aula desta manhã, dia 22 de outubro. Luiz Felipe, tá tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Então tá bom. A Nicole eu já falei, a Patrícia também já dei bom dia. Então vamos iniciar a aula e na hora que o pessoal for entrando eu vou autorizando, tá bom? Bom, primeiro dizer para vocês que nós iniciamos essa semana o segundo bimestre e queria parabenizar o grupo, né, porque a média geral da sala de RH, ela foi muito interessante, né? Nós tivemos a média mais do que 9, né? Girou em torno de 9,5, 9,4, 9,5. Então, eu quero dar os parabéns para todos vocês, né, que conseguiram obter um aproveitamento muito bom. Então, eu espero, torço para que esse segundo bimestre vocês consigam manter esse aproveitamento, né, e, quem sabe, melhorar, né, apesar que 9,5 já é uma média realmente considerável, né. O segundo comentário a respeito do avaliar, vocês já devem ter ouvido, né, dos professores, da importância que é ter um meio de comunicação direto com a instituição, e que vocês consigam, né, emitir a sua opinião a respeito dos vários critérios que a instituição tem por interesse medir, né, o nível de satisfação. E isso é importante para todos nós, não somente para vocês, alunos, para a instituição, para nós, professores, termos aí um termômetro da opinião de vocês, né? Então, queria reforçar o recado dos professores, né, solicitando que vocês não deixem de responder esse questionário, essa avaliação online, né, para que a gente tenha realmente aí o máximo de opinião possível para podermos melhorar aquilo que não esteja ainda tão bom aos olhos de vocês. Vocês são a parte importante desse processo de ensino e aprendizagem, então gostaria de reforçar o pedido para que vocês façam esse avaliar. Chegou a fazer, Luiz Felipe? Sim, eu fiz ele, acho que antes de ontem que eu fiz. Ai, que bom, Luiz. A Patrícia já chegou a fazer também, Patrícia? Não, professor, eu estava com um problema pessoal, eu mal estava assistindo até as aulas, aí hoje eu estou entrando para poder finalizar tudo, por isso que eu estou acordada também desde cedo. Ô, louco. Professor, só assim, viu? Você consegue fazer isso até amanhã, Patrícia? Não, eu consigo fazer hoje, professor. Ah, por favor, porque isso, como eu disse, é importante para a gente, para vocês também, né? É um meio, um canal de comunicação que vocês têm direto com a instituição, né? Uhum. Então, se você puder reforçar no grupo essa necessidade, eu fico muito grato, viu? Tá bom, professor. E, pelo jeito, a turma não tá entrando não, viu, Patrícia? Ah, eles estavam acelerando lá no grupo, lá, eu tô tentando entrar, acho que a Erika tava tentando entrar pelo computador. Aí eu mandei mensagem lá, vamos ver, né? Eu mandei o link para a Heloísa, viu? Ela encaminhou, foi por ele que eu entrei, senão eu ia entrar pelo computador mesmo. Ah, entendi. É que a gente manda o link, né? Porque às vezes a conexão, sei lá, dá algum problema e com o link às vezes facilita bastante, né? É verdade. Então tá bom. Então, recebeu meus parabéns pelo resultado da avaliação. Oi, professor? Se você ouviu, eu dou os parabéns pelo resultado da avaliação. Ah, eu ouvi, eu ouvi sim. Ficou satisfeita, Patrícia? Ai, fiquei, porque meu 10 foi merecido.
Bom, que bom. Parabéns mesmo, viu? A média geral girou em torno de 9,5. Fiquei muito feliz, viu? Professor, deixa eu te falar, essa avaliação do dia 16 é sobre a sua matéria também? Você fala da semana passada? Não, a que vai acontecer agora, dia 16 de novembro. Ah, 16 de novembro. É, deixa eu te perguntar, essa avaliação que você recebeu informação, de qual disciplina? Ai, professor, de auditoria? Então, vai ter uma avaliação de proficiência, que é uma avaliação institucional, tá? Uhum. Então essa prova, vamos dizer assim, ela vem da matriz da empresa, né? Para testar o nível de conhecimento geral de vocês sobre a disciplina. É, Então, é uma avaliação que não é montada pelo professor, ela é montada pela instituição, tá? nossa, sério, professor? Sério, sério. Então, vocês vão ter a prova que eu vou montar, né, que é de segundo bimestre, que vai somar com essa nota de proficiência, Aham. tá? Mas eu tenho certeza que o aproveitamento que vocês também tiverem em auditoria, né, foi muito bom, boa também, e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Nossa, professor. Qual que é a pontuação mínima? Tem? Então, vai ter lá anotado lá no portal a hora que tiver à disposição. Vocês viram os roteiros de estudo? Não, eu não cheguei a ver, que eu tava. Falei ontem com a Heloísa, que eu tava É, um pouco ausente, né? sim, Problema na família, de saúde. tá. Eu tava muito corrido pra mim. Aí hoje, essa semana eu entrei toda perdida, sabe, professor? Toda perdida. Eu não sei nem como é que eu consegui fazer as provas assim, sem nem errar. Mas deixa eu te perguntar, antes de você continuar, o problema de saúde foi resolvido? Tá tudo em paz? Não. Não. Uh-uh. É com a minha mãe, né? Ela tá com câncer. Meu Deus. Aí a correria, né? Porque anteciparam a cirurgia dela com urgência, né? Porque não era benigno. Sei, E aí foi uma correria danada e eu quase que eu desisti da faculdade, porque meus irmãos estão trabalhando, né? sei. Então, a única pessoa que pode estar levando ela no médico, correndo com ela. Aham. Aí deu uma complicada, professor. Pesou um pouco, né? A Eu, correria. eu imagino, mas tenha certeza que Deus é bom, viu? Ah, com certeza, professora. Aí eu não perco a esperança e a fé, não, viu? Ah, Deus não desampara nunca. Não, jamais. E a minha mãe também é uma mulher de muita fé. Então já tem aí a receita boa. É, E outra coisa mais importante é sempre a família estar do lado, viu? com certeza, professor. Sempre mesmo. Isso dá uma força enorme, não tenha dúvida disso, tá? Sim. Mas vamos lá, enquanto o pessoal não entra, vamos iniciar a aula de hoje, então. Vocês estão conseguindo enxergar o slide, né? Sim. Luiz Felipe, consegue enxergar? Chegou, a conexão caiu aqui, eu tava tentando entrar de novo. Mas conseguiu agora ou não? Eu vi que você saiu e voltou. Sim, agora consegui. Legal. A Nicole também enxerga, Nicole? Consigo. Ah, então legal. Então vamos lá. Vamos nós quatro, vamos em frente. Então, segundo bimestre, né, nós começamos hoje na disciplina de gestão de pessoas. Então, na unidade número 3, né, está falando sobre programa de integração. Então, acredito muito que vocês, aliás, bom, acredito, né, que vocês já tenham ouvido falar ou já tenham participado de um processo ou programa chamado integração, aquele momento onde o primeiro dia, né, de trabalho, as empresas se preocupam em transmitir informações antes de que o colaborador ele inicie as suas atividades, né? Então, falar de programa é falar de algo planejado, algo que foi discutido, avaliado
e levado em consideração as grandes estratégias que as empresas utilizam, seja no seu ambiente interno, seja no externo, para medir esse, vamos dizer assim, criar um termômetro para medir nível de satisfação ou insatisfação. Esse aspecto que eu disse antes, do avaliar, é um termômetro, né? Então, as empresas utilizam constantemente de pesquisas, né, para poder, né, saber até que ponto as operações, as relações internas, elas estão realmente se fortalecendo, ponto dessa empresa atingir resultados. E nós sabemos que, né, como segundo fator de grande importância de competitividade empresarial são as pessoas. Lembrem que nós comentamos a respeito, né, de finanças, nós comentamos a respeito de pessoas, a respeito de processos de trabalho, mas, de qualquer forma, nós temos que entender que os gestores empresariais, eles também se preocupam, né, com outros aspectos. E um dos grandes aspectos de preocupação dessa gestão é quanto à chegada de novos colaboradores. Então, esse ciclo, né, de entradas, eles precisam ser bem tratados para que as pessoas que cheguem, né, que iniciem suas atividades, elas iniciem realmente com prazer. Por que isso? Né? Porque nós, quando iniciamos uma atividade numa determinada empresa, nós temos a expectativa lá em cima, né? Uma expectativa muito, muito grande. O que a empresa pode me oferecer, como é que se dá as políticas internas da empresa. Então, essas empresas que são preocupadas desde o início, né, a fazer o chamado acolhimento, elas se preocupam em que o colaborador ele entre já com o chamado pé direito, que ele se sinta acolhido e se sinta acolhida, né, e que esse processo chamado processo de integração, né, ele se dê da forma mais prazerosa possível. Então, programa, né, é uma política que é planejada, debatida, discutida, né, e definindo aonde se quer chegar. Integração, quanto mais as pessoas estiverem, vamos dizer assim, no mesmo ambiente de trabalho, cada um fazendo a sua função, mas que cada um saiba que o grande objetivo é essa empresa crescer, né? Então esse é a grande chave do sucesso, muitas vezes, da permanência desse colaborador por mais tempo possível. Empresas normalmente que têm uma rotatividade muito grande, muitas vezes elas não se preocuparam desde o início com o processo de integração, que também é chamado de programa de socialização. Então, acredito muito que vocês já tenham ouvido ou tenham participado dessa integração. Eu tive um depoimento na terça-feira, numa das salas de aula, de uma moça que disse que a empresa onde ela trabalha, eles passam a primeira semana, não é o primeiro dia, é a primeira semana, né, levando as pessoas a conhecer a empresa, passando informações de forma bem tranquila sobre o que é a empresa, quais são as políticas, os departamentos, os produtos, serviços,
o que a empresa espera de cada colaborador que está chegando. Então, esse tipo de acolhimento, ele traz uma tranquilidade para quem está chegando. Então, muitas vezes, as pessoas estão ali, né, muito ansiosas, primeiro porque conquistaram o seu emprego, muitas vezes batalham muito tempo para conquistar esse emprego. Então, o primeiro dia ou a primeira semana é aquele dia ou a semana que a empresa precisa aproveitar. Porque se nós lembrarmos lá do processo de recrutamento, quando alguém encaminha um currículo, cadastra o seu perfil num site, enfim, ela fica na expectativa, né, de ser chamada para uma entrevista. Quando essa pessoa é chamada, imagine o nível de ansiedade que essas pessoas elas têm. Então, passa por entrevista, passa por testes, conversa com o gestor, e aquela alegria enorme quando, né, num final de processo de seleção, recebe ali a informação de que foi aprovado ou foi aprovada. Então, aquilo gera realmente uma ansiedade enorme, né? Então, eu vou começar a trabalhar, vou passar a ganhar o meu salário, vou poder sonhar de novo, né? Numa vida melhor para mim, para minha família. Então, quando chega no primeiro dia, né, a pessoa não sabe nem aonde é o banheiro, mas ele quer ali conhecer a empresa, porque só na pesquisa, né? Então, voltando ao ponto inicial do recrutamento. Quando eu vejo uma vaga de emprego, uma das primeiras curiosidades que eu tenho, óbvio que é saber o salário, mas que empresa é essa? Né? Que futuro que essa empresa pode me dar? Então, o que se sugere é que se faça uma pesquisa na internet, o candidato está lá, deixa eu dar uma pesquisada aqui em essa empresa. Então, ele fica ali naquele primeiro momento com essa pesquisa. Quando ele vai para um processo de seleção, o selecionador, por obrigação, ele também apresenta a empresa, né? Então, o candidato ele começa a fazer comparação daquilo que ele viu no computador com aquelas informações que o selecionador ou selecionadora está passando naquele momento. Então, ele vai comparando, né, aquilo que ele já viu com aquilo que ele está ouvindo e começa a montar um cenário. Só que até então é um cenário. Eu não estou vendo as coisas acontecerem, eu não estou olhando para as pessoas que trabalham ou que vão trabalhar ali naquele departamento junto comigo. Então, imagine, né? O primeiro dia é aquela ansiedade tremenda. Então, é nesse momento que as empresas precisam, né? Que é o que o livro trata, com bastante propriedade, né? Pelo autor, né? Do momento de ouro, o momento em que a empresa precisa aproveitar, né? Esse tempo para poder fazer esse tipo de acolhimento. Então, eu queria saber da Patrícia, já passou por esse processo já, Patrícia? O Luiz Felipe também já passou por esse processo? Sim. Na outra empresa que eu trabalhei era um dia só, Um integração, dia. mas nessa que eu estou trabalhando agora é uma semana Uma de semana? integração. Ah, E tudo isso que eu acabei de falar, acontece mesmo, essa ansiedade, não? sim, com certeza. Inclusive, eu estou participando de um processo seletivo que já estou com bastante ansiedade. Fiz a primeira etapa, mas tudo online e provavelmente a empresa ela vai iniciar os trabalhos em março do ano que vem. É uma nova empresa aérea. Então, mas você chegou a fazer a primeira pesquisa,
E está participando do processo, é isso? Isso. Só que é uma nova empresa aérea. O dono da Itapemirim, que é de transporte terrestre, eles estão criando uma empresa aérea. Ah, que E aí legal. eles vão começar a fazer voos em março do ano que vem. E você já participou da seleção lá ou não? Não, eu fiz essa primeira fase é toda online. Aí a partir da segunda que é presencial. Ah, Aí legal. tem vídeo currículos, provas, várias provas e vídeo currículo com algumas perguntas. Então, mas o ponto importante é assim, você, quando soube dessa vaga, você pesquisou a empresa, não pesquisou? Sim, sim, pesquisei. Então, você criou um cenário na sua cabeça, correto? Sim, correto. Agora, você já teve o primeiro contato com a seleção, né? Sim, já teve. Você recebeu informações sobre a empresa vinda dessa seleção? Sim, eu recebi e também pesquisei, né? Como ela é uma empresa nova, ela já teve uma outra empresa aérea, só que no transporte de carga. Certo. E aí agora eles vão montar para transporte de pessoas. Aí eu Então, pesquisei então, sobre. Luiz, mas você chegou a fazer a comparação do que você pesquisou e daquilo que você recebeu de informação? Sim, sim. Algumas coisas não eram verdadeiras, né? Que na internet tem muitas coisas que fake news, mas eu achei incrível, assim, eles fizeram lives, né, também na internet, o CEO da empresa fez lives tirando algumas dúvidas Uhum. no YouTube. Então, é nisso que eu estou me baseando. Então, por exemplo, imaginar que uma pessoa está ali no primeiro dia, né, querendo. Ele vai com a cesta vazia e quer voltar para casa com a cesta cheia de informação, concorda? Verdade, concordo. Por quê? Porque ele quer saber se aquela empresa de fato é a empresa dos sonhos dela, né? Que não seja dos sonhos, mas uma empresa que possa trazer uma perspectiva de futuro para aquele candidato. Então, a área de recursos humanos, ela é fundamental nesse processo, porque são ideias que são lançadas a partir de experiências já vividas e que vão trazer realmente uma possibilidade, por exemplo, do Luiz Felipe entrar nessa empresa e já entrar com garra, né? Já entrar, pelo menos já tendo aí uma grande parte de informação já consolidada e poder traduzir isso em produtividade. Então, é essa ansiedade que eu falo para vocês. De que forma que as empresas podem acolher, né, esse candidato que se tornou, né, colaborador, como que eu posso receber bem essas pessoas, de que forma que eu posso transmitir todas as informações necessárias, porque dúvidas vão aparecer no dia a dia. Só que esse momento é o momento em que eu não estou, vamos dizer assim, interferindo com a função da pessoa. Ele está ali mais tranquilo, ele não está ali pressionado pelo resultado. Então, é nesse momento que nós falamos que os programas de integração, eles são uma estratégia utilizada pelas empresas para poder justamente começar com aquele pé direito, né? A pessoa realmente já com as dúvidas tiradas, iniciar suas atividades, pelo menos já com um passo à frente, né? E aí, obviamente, né, se integrando à equipe de trabalho para fazer aí com que essa equipe atinja os resultados que a empresa espera. E um outro ponto importante, deixa eu perguntar, a Nicole saiu e voltou. Tudo bem, Nicole?
Estava com problema de conexão? O Wi-Fi tinha caído, professor. Ah, legal. Eu perguntei para o Luiz Felipe e para a Patrícia se eles já haviam participado de algum programa de integração em uma empresa. E aí eu faço a mesma pergunta para você. Você já teve essa experiência? Sim, eu tive em 2 empresas já. Pode contar um pouquinho como é que foi? Na primeira empresa, teve processo com prova e depois foi a entrevista. E na segunda foi só entrevista, normal. Só que uma foi pelo celular, a primeira entrevista foi pelo celular e a outra presencial. Então, Nicole, mas o que eu estava querendo, o que eu perguntei é assim: vocês passaram pelo processo seletivo, tiveram as entrevistas, os testes, assim, e no primeiro dia teve uma integração, as empresas chegaram a chamar vocês para um lugar para passar informações antes de você começar a trabalhar? É essa a grande pergunta que eu fiz. Sim. Na primeira empresa não, mas na segunda sim. Aí eles reuniram o pessoal dentro de uma sala e explicaram, né, como que funciona lá dentro e tal, para poder todo mundo ficar sem dúvida nenhuma, né? E foi de um dia inteiro, foi isso? Não, foi acho que 2 horinhas só. Aí depois a gente já começou a trabalhar. Ah, tá. Agora me dá um depoimento da primeira empresa que não teve para a segunda que teve. Qual que você entendeu que a empresa aproveitou melhor esse tempo com você, por exemplo? Não, então, porque na primeira empresa a gente ficou meio perdido, né? Sem saber quais eram as éticas, o que eram para fazer, o que não era, que eles tipo, praticamente só jogaram a gente assim, vai, faz. Aí a pessoa que estava lá que tinha que explicar. Agora, lá nessa segunda empresa, não. Eles explicaram cada um o que tinha que fazer, tudo certinho, o que podia e o que não podia, As políticas, né? O que as a políticas empresa, e que a empresa o que oferece. Isso, o que eles iam dar de vale transporte, onde que. Até eles fez um tour na empresa para explicar onde que era o refeitório, ambulatório, tudo. Então, e qual é a sua percepção assim de aproveitamento? Você acredita que a segunda foi assim melhor estrategicamente do que a primeira ou você não sentiu muita diferença? Sim, a segunda eles deram uma luz, assim, né? Tipo, como se a gente fosse. Ficasse, como se fala, não é abraçado a palavra, esqueci, mas como se fosse aconchegado, assim, sabe? A empresa, Aham. para não ficar perguntando muita coisa, tipo, porque eles já falaram tudo que a gente queria saber, entendeu? Agora na outra não, a outra a gente tinha que ficar perguntando as coisas e tal. Entendi. Então, vocês, né, como estudantes de RH, vocês já tendo essa experiência vivida, vocês passam a entender o porquê que o programa de integração ele é tão importante para as empresas. É isso que a Nicole disse, do acolhimento, né, da recepção, vamos dizer assim, do seja bem-vindo, né? É tão importante isso para alguém que está chegando, né? É a mesma coisa de você fazer uma visita a um lugar onde que você nunca foi e você ser bem recebido, você ser recebido assim com esse bem-vindo, esse bom dia, não é? Então deixam as pessoas um pouco menos ansiosas, né? A ponto de dessas pessoas entenderem que aquela empresa, né? Porque se a gente for imaginar, ou melhor, pensar, nós passamos em média, agora não pelo distanciamento social, mas nós passamos em média, né, 8 horas dentro de uma empresa.
Então, temos que entender que é um relacionamento que vai sendo formado, né, desde o início. Então, imaginar que um colaborador, né, no primeiro dia já chegue e já vá para o ambiente de trabalho, né, eu, como profissional da área de RH, eu vejo isso, eu não digo que é ruim, mas se perde a oportunidade, né, de se ter uma pessoa um pouco mais segura, uma pessoa mais assentada, conhecendo a empresa, né, como a Nicole disse, fez um tour para saber onde é o refeitório, onde é o banheiro, né? Eu sempre falo isso, no primeiro dia as pessoas não sabem nem onde é o banheiro, né? Não sabem nem o que pode fazer, o que deixa de fazer. E aí vai perguntando para o colega no dia a dia, mas como é que é isso, como é que é aquilo, como é que a empresa faz? Se eu faltar, se eu atrasar, o que eu tenho que fazer? Então se perde muito tempo, né? Até as pessoas realmente, até as pessoas realmente ficarem tranquilas com as informações e dúvidas. Outro ponto importante, pessoal, é assim, nós falamos de missão, visão e valores, e quando falamos disso, eu falei que se constrói uma cultura organizacional a partir dessa missão, né? Esclareci para vocês o que era uma missão, nós vimos que a missão é a declaração de intenções dessa empresa para a sociedade, e essa sociedade, ela é a sociedade interna e a sociedade externa. Então, tudo que se declara, né, é necessário que se cumpra, né? Então, essa missão, ela vai dar origem à visão, né, que são os planejamentos internos de como a empresa pode conquistar essa missão. E quando eu falei de valores, eu disse para vocês que valores, né, tecnicamente, ou na literatura fala que é um conjunto de crenças, né, mas eu também disse para vocês que todas as políticas que são implementadas na empresa e que são alvo dessa integração, né? Você está ali no primeiro dia ouvindo, exemplo, um representante do RH dizendo como que você marca a sua frequência, o seu ponto, quais são as regras dessa marcação de ponto, se tiver qualquer intercorrência, falta ou atraso, a empresa, ali o representante do RH já diz para você, olha, entrega lá para o seu chefe vai encaminhar para o RH, ou vá direto lá no RH, entrega lá o seu atestado. Então, todos esses pontos, né, eles fazem parte de políticas que são já pré-definidas, né, escritas para formar esse conjunto chamado valores. Então, depois do RH, vem lá alguém da área de segurança para dizer sobre os equipamentos, sobre a prevenção de acidentes. Depois vem outra pessoa para falar de benefícios, como é que funcionam os benefícios. Depois vem uma outra pessoa falar qual é a expectativa da empresa em relação aos colaboradores, né? Enfim, falar de produto, falar do serviço, falar dos clientes, né? Então, pensando dessa forma, nós estamos falando desse conjunto de valores, né? Às vezes entregam ali naquele momento um manual de orientações, um código de ética, um código de convivência, para você ir para casa ler, né? Para você se inteirar daquela empresa. Então, esse programa de integração, ele faz parte desse conjunto de valores, né? Valores que são disseminados pela organização para poder fazer com que todos os colaboradores saibam de tudo, né? E da mesma forma. Então, não é porque
eu vai encontrar pessoas lá de 1, 5, 10 anos que tenha algo diferente a conhecer daquele que está chegando naquele momento. Então, falar de gestão de pessoas não se resume apenas a controlar o tempo, né, e definir perspectivas de metas e objetivos. Né? A grande preocupação justamente é a socialização das pessoas da equipe. Então, o seja bem-vindo prepara o colaborador para a sua trajetória de trabalho. Dá a esse colaborador recém-chegado uma perspectiva, né? Uma visão de curto prazo, de médio prazo ou até de longo prazo. Tem empresas que têm plano de carreira. Então, poxa vida, né? Como é que funciona isso? Tenho dúvida. Né? Como é que eu posso crescer na empresa? Como é que eu posso ganhar mais, né? Que é as nossas grandes preocupações. Né? Quero crescer, não quero ficar fazendo sempre a mesma coisa. Pelo menos é o que se espera. Então, nesse programa de integração, que faz parte do conjunto de valores, né? Existe aí uma participação muito grande, importante, né, da área de recursos humanos, em conjunto com gestores, né, para programar, para planejar a melhor acolhida, o melhor acolhimento possível para os recém-chegados. Às vezes, uma coisa tão simples que é fazer um café de recepção, as pessoas já tomaram, às vezes a pessoa sai tão ansiosa de casa que muitas vezes nem café toma, né? No primeiro dia, é assim ou não é, pessoal? É verdade, professor. E às vezes você chega naquela empresa morrendo de fome, e aí eu vou usar o exemplo da Nicole. Imagina, Nicole, você morrendo de fome já sendo colocada para trabalhar. Aquele buraco no estômago. E olha por outro lado, você chegando ali morrendo de fome e tendo aquele café, não precisa ser aquele cafezão, mas aquele café, sabe, como se fosse um mimo que a empresa está oferecendo para você. Isso não causa diferença? Causa sim. Nossa, imagina, ficar com fome lá sem saber de nada. Então, sabe, coisas tão simples e tão baratas, né, que você pode pensar num acolhimento, num programa de integração, e isso vocês vão ter aí um ganho lá na frente enorme. Né? De quê? Que ganho é esse? É um ganho de satisfação. Né? Tô lá morrendo de fome, cheguei, já tomei aquele café gostoso, pãozinho de queijo, e aí eu me sento para poder ouvir as pessoas, né? Poder saber, né? Conhecer a empresa, conhecer aonde eu vou pisar. Isso faz uma diferença enorme no processo, na trajetória profissional. Porque vocês concordam comigo que a primeira impressão é que fica? Sim ou não? Verdade. Com certeza. Então, se coloquem no lugar, né, do gestor de RH e tentem pensar dessa forma como gestores, de que forma que vocês gostariam de ser acolhidos na empresa onde vocês já trabalham, enfim, ou numa empresa que vocês gostariam de trabalhar, né? De que forma que eu me sentiria realmente assim, bem-vindo mesmo, né? Sem usar o termo que o Luiz Felipe disse, né? Fake news, mas como que eu poderia proporcionar isso a alguém que está chegando ali naquele momento? Né? E como proporcionar a esta pessoa uma visão de curto, médio e longo prazo dessa empresa? Nós falamos bastante sobre custo,
né? Quanto é que custa para contratar e, da mesma forma, quanto é que custa para desligar. Então, o programa de integração, ele tem essa finalidade. Primeiro, né, dar as boas-vindas. Segundo, né, proporcionar esse acolhimento, esse abraço fraternal desde o início, né, o cumprimento das pessoas. Né? Terceiro, apresentar a empresa de uma forma bem tranquila, né, tentando tirar todas as dúvidas, ou melhor, provocar com que as pessoas falem, né, perguntando, fazendo questionamentos, que a gente sai com uma sacola de pergunta de casa. Né? Então, não é tão prazeroso você pegar, abrir essa sacola e começar a perguntar e ter respostas, e você já vai baixando a ansiedade. Né? Então, esse terceiro ponto da apresentação da empresa, ela é fundamental. Quarto ponto, mostrar e demonstrar para aqueles que estão chegando, né, quais são as políticas utilizadas pela empresa, seja políticas de convivência, seja políticas de RH, na questão trabalhista, como eu disse lá, dos atestados, né, de como você pode realmente tirar dúvidas sobre benefícios, falar sobre saúde e segurança no trabalho, né? E, por último, né, quais são as expectativas que a empresa deposita em cada um daqueles que estão ali naquele momento. Porque é uma relação de troca, pessoal. Né? A empresa está abrindo as portas, né, da oportunidade de trabalho, ela vai remunerar essa atividade, né? Mas ela quer algo em troca. Né? E o que ela quer em troca é a qualidade da sua prestação de serviço. Que você pense na empresa da mesma forma que a empresa está pensando em você desde o começo. Né? Você é meu parceiro, você não é apenas um número aqui dentro. Então, eu faço essa abordagem com vocês para que vocês se coloquem no lugar do gestor de RH. Se coloquem no papel daquele que está pensando nesse acolhimento. Né? Como é que vocês fariam, como é que vocês planejariam, né? Levando em consideração custo, benefícios, porque não adianta nada querer, vamos levar o pessoal num hotel 5 estrelas para passar o primeiro dia. Não, eu preciso pensar no custo desse programa, ou melhor, de todos os programas. Né? Então, como eu disse, né, o café ele é tão barato, pãozinho de queijo, sabe, um acolhimento simples, mas que tenha intencionalidade. Fazer com que as pessoas se sintam como se elas estivessem tomando um café na casa delas. E isso faz toda a diferença. Tá? Mas para isso é necessário ter o pé no chão. Né? Conhecer o seu público, né? Saber quais são, até que ponto até onde a empresa pode chegar, né? E o que a empresa espera alcançar com esse programa de integração. Tá? Então, isso é importante quando nós falamos de gestão de pessoas. Estamos falando de pessoas ansiosas, com expectativas. Né? Então, isso é muito importante. Né? Principalmente por quê? Porque um dos marketings mais baratos que existe no mundo, né, é a propaganda boca a boca. Quem de vocês já não conhece alguém, ou quem sabe vocês, que não fale bem da empresa de trabalho? Conhece alguém, Luiz Felipe? Que não fale bem? Não, que fale bem da empresa onde trabalha.
Tem um amigo meu que fala bastante da empresa que ele trabalha. Fala bem, por sinal. Eu não sei se você também fala bem da empresa onde você trabalha, mas o importante disso tudo é Ah, que eu falo porque essa é a melhor empresa que eu já trabalhei. De todos que eu trabalhei, essa é a melhor. Então, então você tem os dois lados da mesma moeda, né? Então, não é prazeroso você ouvir alguém dizer bem da empresa onde trabalha, não dá aquela vontade até de conhecer a empresa? Sim, sim, com certeza, dá vontade. E o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que não falam bem da empresa onde trabalham. Por quê? Porque elas têm ali as suas perspectivas e percepções, né, diferentes. Então, o marketing positivo, né, que eu falo, né, é quando o colaborador ele chega em casa e comenta da empresa com a família, comenta da empresa com os colegas, sendo que a empresa não está pagando um centavo para ele fazer essa propaganda. Concorda, Luiz? Sim, concordo. A gente faz por prazer, então é esse prazer que se espera que as empresas elas busquem desde esse primeiro momento, né? Proporcionar esse prazer, por quê? Porque todo mundo ganha. Ganha o colaborador que se sente satisfeito, que tem prazer de acordar pela manhã, não importa o horário, e se dirigir até o trabalho, né? Conviver com seus colegas. E é o marketing mais fácil, barato e importante que existe. A Nicole também conhece alguém, Nicole? Ou fala bem da empresa? Essa empresa eu não falo bem, não. Não, mas Mas eu conheço alguém que fala. Minha mãe, pelo menos, fala da dela. então, mas você conhece, né? Não importa que seja sua mãe, isso não vem ao caso. Mas quando você ouve alguém falar bem da empresa, não dá aquela vontade de estar lá junto? Não é isso que acontece? E de trabalhar junto para ver se é isso mesmo, né? Então, por isso que eu falo, é a propaganda mais barata que existe, ou seja, é gratuita, não é? Não precisa contratar nenhum galã de novela para poder falar sobre a empresa. Não, o próprio colaborador ele fala. Patrícia, tem essa experiência, Patrícia? Sim, professor. Conheço pessoas que falam muito bem da empresa onde trabalham. E qual que é a sua sensação? Ai, a sensação é assim, eu vou lá também. Vou ficar lá também. Leva meu currículo, né? Não, professor, eu nem peço, eu já corro atrás. Esse negócio de indicado não dá certo. Mas você já trabalhou ou trabalha em uma empresa que você tenha esse sentimento assim de poder falar bem, né, e propagar essa empresa? A penúltima empresa que eu trabalhei, nossa, é assim, eu não costumo falar assim, olha, é voltar no passado, né? Eu vou voltar para aquela empresa, posso ficar 1, 2 anos desempregada. Não costumo voltar, eu acho que nunca dá certo. Mas aquela empresa ali, eu voltaria sim. É. Falei muito bem, falo muito bem. Então, né, até o momento que você esteve lá, você sentia prazer de trabalhar lá, correto? Ah, com certeza, fui muito bem tratada, sabe? Me deram uma oportunidade de ouro, entendeu? Foi assim, o máximo mesmo. Foi uma experiência bastante positiva, concorda? Foi muito pouco tempo, professor, mas assim, foi a melhor experiência que eu tive. Acho que se eu carregasse uma bagagem de 7, 8 anos dentro de uma outra empresa, eu não iria agregar tanto como nessa que eu fiquei pouco tempo. Fui bem É, tratada. entendi. E lá teve programa de integração também, Patrícia? Não. Não. Agora imagina se tivesse. Aí, professor, já era, né? Aí já era. Ah, então é assim, por que que não pode ser melhor? Concorda? Concordo. Então, é essa perspectiva que nós tentamos passar para vocês. Se está bom, por que que não pode melhorar? Por que que eu não posso usar minha criatividade e buscar dentro da área de recursos humanos soluções para que a empresa cresça a partir das pessoas? A maioria das empresas, professor, igual essa última que eu trabalhei,
ela limita muito os funcionários, né? Hum. É igual agora, a gente está fazendo recursos humanos, tal, pretendo ingressar e crescer na carreira, né? Sei. Mas tem algumas empresas, às vezes é chefe, outra pessoa acha assim, veio aqui para tomar meu lugar. Vai. Hum. Pessoas que levam aquilo ali muito pessoal, ou é um hábito já de algumas empresas limitar os funcionários. Sei. Entendeu? Então, se perde oportunidade, concorda? Uhum. É igual essa empresa que eu trabalhei. Eu não fiquei lá 3 anos, fiz acordo para sair. Por Uhum. não, até porque eu sou muito elétrica, Hum. né? Eu fazia de tudo um pouco lá dentro. Eu sou muito, muito elétrica mesmo. Não consigo ficar presa na mesma gaiola. Sei. E aonde eu trabalhei, logo que eu entrei, a minha coordenadora falou para mim, né? Que na época ela era supervisora. Se você quiser estabilidade, é que você tem. Se você quiser crescimento, você não vai ter aqui. Olha aqui. Aí fiquei 3 anos lá e eu vi que o que ela falou era verdade. Uhum. Mas eu acho que é um hábito já que vem da empresa de limitar os funcionários, sabe? Eles limitam e ao mesmo tempo eles cobram do funcionário que o braço dele vá mais adiante do que, né, ser curto. E ao Sei. mesmo tempo eles limitam. Então, aí eu fiquei 3 anos e saí de lá. Entendi. Então é assim, pessoal, é só essa grande perspectiva para vocês de que o programa de integração, por vezes, né, considerado desnecessário, ele tem uma perspectiva muito importante já desde o início da caminhada de qualquer colaborador. Né? Então, pensem nisso, porque é importante valorizar, né, desde o início a chegada do colaborador. As pessoas elas se sentem bem, quando elas se sentem bem, elas produzem mais, elas se dedicam mais àquela empresa. Né? Então, isso é um ponto importante dentro da disciplina gestão de pessoas. Agora, gente, vamos dar aquela paradinha, 15 minutinhos, vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá bom. Ó, Até já. até.
Vamos retomar? Oi, Luiz Felipe, só temos eu e você agora, Luiz Felipe. Oi, professor. É agora que eu percebi. Aula particular agora, hein, Luiz? É, olha a honra, né? A honra é minha, de pelo menos ter a sua participação, o seu interesse. Mas vamos lá, Luiz. Dando continuidade aqui, a unidade 3, então, vai falar sobre programa de integração, e nós vamos entrar agora nesse 3.1, né, que é o mercado de trabalho e de recursos humanos, tá? Então, mercado de trabalho, a gente entende como sendo o mercado externo, né? Quer dizer, a relação entre a oferta que as empresas oferecem de postos de trabalho, né? De emprego, né? Em relação à procura, né? Pelos trabalhadores que ainda não estão devidamente empregados, mas que buscam aí o seu lugar ao sol, né? Buscam o seu emprego. Então, falar de mercado de trabalho é falar hoje, né, nesse pós-pandemia, numa recessão, né, muito grande que nós tivemos aí a partir de março, com as empresas fechando, empresas aí tendo que paralisar suas operações por conta dessa pandemia. E também, né, aquilo que é muito ruim, que foram os desligamentos, né? As empresas passaram a ter um problema muito sério de condição de permanecer com a sua força de trabalho e teve que desligar, infelizmente, né? E agora que a gente está percebendo que alguns ramos de atividade, né, estão aquecendo a sua economia, né, vamos dizer assim, com esse paralelo do governo de identificar as áreas amarelas, as áreas verdes, e aí, né, voltando, né, ao que eles chamam de novo normal. Então, esse mercado de trabalho ele está muito, 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 vamos dizer assim, repleto de pessoas. Nós temos aí estatísticas de mais de 13 milhões de desempregados. Eu creio que essa estatística cresça, né, bastante, principalmente porque eu percebo que não se dão muita atenção à informalidade quando falam desses desempregados, mas o mercado de trabalho significa isso, né? Se a gente for analisar, né, a procura por emprego e a condição que as empresas têm de oferecer essa condição para as pessoas. Eu trouxe novamente uma análise que eu fiz com vocês sobre capacidade de produção, que significa dentro do ambiente interno, quantos colaboradores uma empresa precisa para poder atender o ambiente externo da sua capacidade de consumo, né? E nós vimos que no mundo ideal, né, as empresas ofereceriam empregos e o mercado externo iria suprir essas necessidades. Só que a gente sabe que existe aí um desequilíbrio enorme, né? Então, atualmente nós temos aí muita, vamos dizer assim, uma capacidade pequena de oferecimento de emprego, né, em relação à quantidade de pessoas que nós temos lá fora, né, procurando esse emprego. Então, quando eu tenho pouca vaga, né, e muita procura, muitas vezes as empresas precisam, né, elas precisam ser um pouco mais rígidas, né, na relação com a área de recursos humanos. Por quê? Porque se eu tenho muita mão de obra, eu posso querer escolher melhor, né, porque eu vou ter muita gente, né, procurando emprego, né, então eu posso ali garimpar melhor, né, ser mais rígido
colocações na seleção, né? Mas também eu posso ter, né, uma outra configuração, é ter lá fora para ocupar essa vaga de emprego. Se a gente for pensar na área de tecnologia da informação, por exemplo, né, nós temos ainda um déficit muito grande, né, de pessoas capacitadas. Então, muitas vezes eu tenho mais vagas de emprego do que pessoas capacitadas para poder ocupar essa vaga. Então, nesse caso, quando eu tenho uma vaga que é difícil de encontrar, o RH ele precisa tomar uma decisão, né? Ser menos rígido, mais flexível, utilizar de recrutamento interno, vamos dizer assim, misturando com o recrutamento externo. Né? Então, são essas atitudes que a gente precisa entender. A área de recursos humanos precisa, né, ter essa postura flexível ou não, quando se trata de pouca procura ou de muita procura. Aí o que a Venato coloca, né, um quadro lá no AVA, esse quadro ele representa aí o mercado de trabalho em oferta e procura, mas nós temos aí uma nova realidade, né? Esse livro foi escrito, né, em 2015, 16, se não me falha a memória, né? Então, ele foge um pouquinho daquilo que é a nossa realidade atual, né? O mercado de trabalho está em procura constante. Então, a gente precisa entender essa postura do RH em relação a essa grande procura. Quanto mais assertivo o RH for, maior vai ser o resultado, né, que se espera alcançar por parte da empresa. Tá? E aí nós temos, Luiz, o mercado de recursos humanos. E o que seria esse mercado de recursos humanos, né? Então, seriam, atualmente, vamos dizer assim, os cadastros que são feitos por mim, por você, nos sites de emprego, né, de empresas, né? Então, eu vou lá numa empresa que eu me interesso e me cadastro lá no Trabalhe Conosco. Ou posso entrar no LinkedIn, né, e dirigir esse meu currículo para aquela empresa que colocou ali aquela vaga de emprego. Então, o RH ele recebe esses currículos, esses cadastros, e ele monta ali o seu banco de dados. Mas nós temos que entender também de que esse banco de dados ele precisa ser atualizado constantemente, tá? Então, falar de mercado de trabalho é falar das pessoas que estão lá fora procurando por emprego. Então, o RH ele precisa ter essa noção exata da postura que ele deve ter quando ele tiver uma vaga de difícil colocação, ou ele ter uma vaga com uma infinidade de currículos, né, buscando essa candidatura. Então, essa postura precisa ser bem orientada. Por quê? Porque ser flexível depende de autorização por parte do gestor em alguns critérios que podem ser deixados de lado. Tá? Então, agora, quando a exigência for maior, aí não há necessidade de autorização do gestor. Por quê? Porque o RH ele tem autonomia de buscar no mercado o melhor. Né? Não precisa de autorização do gestor para poder dizer que vai ser um pouco mais rígido. O que ele pode dizer é que vai, vamos dizer assim, demandar um tempo um pouquinho maior para ele realmente ter condições de procurar esse currículo que for melhor, que melhor se encaixe às perspectivas desse próprio gestor. E aí o que a Venato também traz aqui um quadro, né, comparativo de mercado de RH em oferta e o mercado de RH em procura que está lá no AVA, tá? E quais são as grandes realidades hoje, né? Na realidade, hoje não, mas que vem
mudando bastante, né? A produção industrial, né? Então, as indústrias, com a automatização, com a robotização, passou a precisar de um número menor de pessoas, né? Justamente o que eu acabei de falar, né? Então, as empresas estão cada vez mais mecanizando as suas operações. A gente fala de indústria 4.0, você já deve ter ouvido falar, né? Que são empresas inteligentes sendo administradas com base em tecnologia. E, por outro lado, o crescimento de oportunidades de emprego na área de serviço. Por que que isso é importante? Porque manter uma produção industrial custa caro para qualquer empresário, né? Então, nós temos um custo muito alto, né? Seja de operações fixas, ou seja, de salários pagos para os empregados, é muito alto. Nosso custo gira praticamente quase em 100% do que ele paga de salário, o que a empresa paga de salário, o que a empresa precisa pagar de encargos, né? Então, a área de serviço ela está sendo muito mais utilizada do que, né, do que a área de indústria, né? Mesmo porque com a nova legislação e a reforma trabalhista, as empresas passaram a ter assim uma condição maior e melhor de contratação, né? Fugindo um pouco da CLT, né? E procurando outros tipos de contratos, como o contrato intermitente, como o contrato por tempo parcial, a jornada 12 por 36 e outras modalidades para fugir um pouco desse custo tão alto, né? E também levando em consideração de que quanto maior for, né, a possibilidade de se aprender com esse movimento de mercado, buscar nas pessoas, né, investimento em conhecimento. Hoje o que eu vejo, né, tem o Luiz Felipe, tem a Patrícia, que estão aí investindo tempo e dinheiro em conhecimento, justamente para poder utilizar isso em benefício próprio e também em benefício da empresa onde trabalho, né? O que nós buscamos com esse conhecimento é o crescimento profissional. E as empresas utilizam desse conhecimento também de mercado para poder crescer, para poder ser diferente, né? E em quais aspectos uma empresa pode ser diferente da outra? Né? Daquilo que a gente já comentou, nos aspectos financeiros, nos aspectos profissionais e de competências profissionais das pessoas, né? Sobre o aspecto dos processos de trabalho, né? Então, a utilização da tecnologia, eu acabo fazendo mais e melhor aquilo que já era feito, tá? Por quê? Porque a tecnologia me dá essa condição de ser melhor, né? Porque ela é mais ágil, ela é mais confiável. E, por último, a própria tecnologia, que faz com que uma empresa possa ser diferenciada de outras empresas, né? Então, essas são as 3 primeiras realidades. A outra, que se comunica bastante com a primeira que eu comentei, é a parte de automatização e robotização, né? Quanto maior for o investimento na automatização e robotização, menos postos de trabalho eu vou precisar ter na minha empresa. Isso é redução de custo, né? E as empresas com fins lucrativos precisam realmente se preocupar com isso. E o RH, mais do que nunca, faz parte desse processo, né, de transformação, né? Então, as empresas estão automatizando, estão robotizando, estão trazendo cada vez mais tecnologia da informação para as empresas, justamente para que as pessoas que estejam nesse patamar de conhecimento tecnológico, eles possam usufruir disso.
Lembra que eu falei que existe um déficit de profissionais na área de tecnologia da informação? Então, conhecer tecnologia passou a ser um ingrediente básico para as pessoas se manterem empregáveis, né, no mercado. E tudo isso a partir da globalização da economia. Essa concorrência frenética, né, essa busca de diferenciação faz com que empresas e pessoas procurem se desenvolver, que é o caso de vocês. Vocês estão num curso superior buscando justamente isso, buscando especialização naquilo que vocês já fazem ou que virão a fazer, né? Então, o mercado de trabalho está aí, né, para todos. E o mercado de recursos humanos está aí para os profissionais que trabalham na área de recursos humanos. Então, o recado que o autor passa, né, no seu livro, né, que é uma parte que me interessa bastante, né, que o investimento em programas de integração, né, ele é considerado, né, eu digo que ele não pode, mas é considerado um diferencial que coloca a empresa em posição de destaque em relação aos candidatos. Por tudo isso que a gente acabou comentando, né, da propaganda boca a boca, falar bem da empresa, se sentir acolhido, conhecer a empresa desde o primeiro dia, né, se sentir parte integrante desse processo, isso tem um valor enorme, né, nos processos admissionais. Haja visto o depoimento de vocês, né? Então, quer dizer, se a gente for fazer uma comparação pura e simples, nós percebemos que empresas que investem em programa de integração, né, obtêm melhores resultados do que aquelas que não têm, né? Então, de forma lógica, né, o acolhimento, a socialização, ele se faz presente como estratégia. E eu fiquei muito feliz de, quando tive contato com este livro do Ava, né, esse autor ter me citado, né? Então, eu tenho a citação minha, né, por parte desse autor, do primeiro livro que eu escrevi em 2006, foi reeditado em 2007, com a autoria de uma colega chamada Márcia Banov. Então, esses 2 parágrafos, né, foram escritos por mim e pela Márcia, e que me trouxe grande satisfação, porque é justamente o que eu acredito quando se trata de programa de integração, né? É uma estratégia, né, que ensina o colaborador desde o início, né, o que é empresa, quais as perspectivas que ele pode entender de futuro sobre essa empresa, né, o que a empresa espera dele, quer dizer, a minha participação como profissional de RH, de ter visto muita coisa, né, e eu coloquei nesse meu livro, tá? Então eu quis compartilhar com vocês a minha alegria de ter sido citado por esse autor, né, que me deixou muito honrado, muito feliz, né, e queria compartilhar isso com vocês, alunos, né, de recursos humanos. O que você acha disso, Luiz? É muito interessante. Eu achei incrível. Bacana. Então, hoje você teve aula com um professor que foi citado por outro autor do livro do Ava que você está estudando. Parabéns. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. E aí, Patrícia, o que você achou? Achei bom, né, professor? Maravilhoso. Não é gostoso você ter sido citado? É a melhor propaganda que eu te falei, Patrícia. Não deixa de ser um reconhecimento, né, professor?
E eu fiquei muito honrado quando eu li, né? Eu peguei a semana passada para dar uma olhada nesse tema e fiquei muito feliz mesmo, né? Porque é o reconhecimento mesmo de um trabalho que é feito com bastante carinho e dedicação, viu? Com certeza. É gratificante, né? Obrigado, gente. Bom, pessoal, o tema hoje é esse, não é tão extenso, mas eu queria que vocês pensassem bastante sobre isso, né? De que quando vocês tiverem oportunidade de compartilhar dessas experiências, é importante nas empresas onde vocês trabalham, porque dá resultado. O resultado ele vem no curto prazo, não é um resultado demorado, não. Tá? Você está pegando aquela massa bruta de pessoas ali no primeiro dia e está transformando essas pessoas em futuros colaboradores de sucesso nessa empresa, né? Basta que vocês saibam o que é, qual a finalidade e a intenção daquilo que a gente chama de acolhimento. Tá bom, gente? Luiz, ficou alguma dúvida, querido? Não, não, professor. Só agradeço mesmo. Tá A aula foi tranquilo? incrível. Deu para aproveitar bastante e absorver um conhecimento. Que bom, Luiz. Muito obrigado pela sua participação e paciência. Patrícia, tudo bem? Tranquila? Tranquilo, professor. Eu queria só fazer uma pergunta. Até duas. Tá. Professor, teve uma aula, não me recordo qual que foi, que o senhor acabou falando sobre um livro para, acho que é de código, sobre as leis, sabe? Que era bom a gente ler. E eu acabei anotando, eu não sei onde eu coloquei o papel. E aí eu queria saber novamente. Nossa, Patrícia, eu dou tanta dica. Se você me disser o que é essa legislação, eu posso lembrar melhor. Qual era o tema? Ai, professor, agora você me pegou. Putz, está na ponta da língua, eu não consigo falar. Porque, veja só, se a gente for falar de legislação, nós temos a Constituição Federal, Hum, que é o documento mais importante do país, e que lá no artigo 7º cuida de toda a parte relacionada a recursos humanos. eu acho que foi esse. Eu não, desculpa, Patrícia, eu não acredito que eu tenha dito para vocês lerem, porque é muito extenso, mas de qualquer forma, depois tem a CLT, que são 922 artigos. Uhum. Eu também nunca convidei um aluno para ler a CLT, a não ser que você tenha aí uma dúvida Os artigos específica. apenas. Agora, o que eu pedi para ler, eu peço sempre, é acordo e convenção coletiva. Ah, eu acho que é bem por aí. É porque é tanta coisa, e eu acabei anotando quando foi a sua aula, mas depois eu não sei onde eu coloquei o papel, ainda perguntei pro pessoal. Falei, gente, ele falou sobre alguma coisa muito importante que era bom a gente ler. Só que agora eu não lembro, e ninguém lembrava também. Aí eu falei, quando eu der oportunidade na aula, eu vou perguntar. Isso, faz isso. Se você lembrar, anota no caderno e me cobra. Mas Por, eu acho que foi essa última mesmo que você acabou de falar. por que que eu peço isso? Cada ramo de atividade, Patrícia, ele tem uma característica própria, tá? Então, muitas vezes eu saio de uma empresa, vou dar um exemplo, eu saio de uma metalúrgica e vou trabalhar na área de serviço. E muitas vezes muda tudo, todo o conceito legal, entendeu? Uhum. Então, eu sempre digo, aí sim, eu concordo com você de que eu falo mesmo. Eu falo, vocês precisam, como profissionais de RH, ler, né, todas as cláusulas do acordo e convenção coletiva e se conscientizarem do que é o ramo de atividade no que você está trabalhando. Sim. Então, isso sim, isso eu peço todas as vezes que eu leciono, eu peço sim, porque não dá para se entender um profissional de RH que não conheça a realidade do seu ramo de atividade. Sim. Certo? Certo.
Então, gente, da minha parte, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, né? Quero mais uma vez dar parabéns a todos os alunos e alunas pela média geral, né, que girou em torno de 9,5, o resultado da avaliação. Parabéns. Por favor, né, não deixem de responder ou avaliar até amanhã, é um pedido que eu faço, tá? E utilizem esse meio de comunicação em benefício de vocês mesmos e nosso também, tá bom? Um grande Obrigado, abraço, professor. fiquem com Deus, bom trabalho para aqueles que vão trabalhar, né? E um ótimo final de semana. Não sei se vocês estarão comigo amanhã cedo, mas Minha mãe não tem aula. tá, que a disciplina é auditoria e consultoria em RH. Na amanhã estarei, sim. Então amanhã para vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau, professor. Também. Tchau, tchau, gente.